Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de dar o seu like ou seu dislike depois de assistir o nosso vídeo, para que a gente possa ver a repercussão do vídeo. Compartilhem com o máximo possível de amigos, de pessoas que você sabe que têm interesse pelo estudo bíblico. Até porque essa faz parte da nossa história de fé, da nossa caminhada como evangelizadores, como sacerdotes, profetas e reis. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores do nosso canal, aqueles que fazem isso de maneira formal, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, também Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapia. Então, você que quer fazer progredir na sua relação consigo, com Deus, né? Nesses dias que estão tão conturbados, esse centro de orientação teológica existencial é muito bom. Também quero deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os meus alunos, a todos aqueles que colaboram com o nosso canal de maneira anônima. Muito obrigado. Quero lembrar que todo o material desse vídeo, desta aula, está aqui embaixo nos links aqui embaixo, então você tem todo o material, bibliografia para poder fazer seu estudo depois. Bom, estamos estudando o capítulo 18 e 19 do Evangelho de São João. Essa teologia é a teologia da hora, então nós vamos estudar o episódio central. Então, São João, o capítulo 18 e 19, ele foi organizado dentro da seguinte dinâmica. São 5 episódios, então nós estamos já nessa terceira lição, no episódio central, que é o julgamento antes de Pilatos, né? Ante Pilatos, melhor dizendo, diálogo sobre a realeza de Jesus. Então esse é o tema da nossa aula. Quem depois procurar lá no link sobre o material, você vai ver que este tema, eu trabalhei ele no texto de uma maneira um pouco diferente. Eu colori o texto bíblico para que você saiba exatamente quais são as partes, porque este texto, ele compreendê-lo é extremamente importante. Essa é uma reflexão que ela repercute em toda a vida da nossa fé. Toda a vida do cristianismo, ela encontra-se, é um tema central, a realeza de Jesus Cristo. Então, nessa cena do julgamento perante Pilatos, começa com o versículo 20, no versículo 28 do capítulo 18 e vai até o versículo 16 do capítulo 19. E, assim, diferente dos outros, das outras sessões, das outras cenas, essa cena ela não se divide em 5 partes, mas 7. E eu vou mostrar para vocês agora como é que essas cenas elas são, a gente pode encontrar, perceber elas dentro do texto. Bom, esse bloco temático, ele vai vir sempre assim: Pilatos, os judeus; Pilatos, Jesus; Pilatos, os judeus. Pilatos sai, Pilatos entra no pretório e Pilatos sai. E aí a cena central, onde Jesus é coroado, Jesus é vestido de rei, de juiz. Depois Pilatos sai, Pilatos volta, interroga Jesus e Pilatos sai para a sentença final. Então são 7 partes. Então a primeira parte é o diálogo com os judeus. É João 18, 28 a 32. Os judeus não entram no pretório. Depois eu vou explicar isso. É apenas para a gente entender qual é a estrutura do texto. Acusam Jesus de fora e Pilatos sai para atendê-los, para conversar com eles. Depois a segunda parte é o diálogo com Jesus. João 18, 33, 37. Pilatos entra no pretório e interroga Jesus. O que é o pretório? O pretório era a casa do governador, a casa de julgamento. A terceira parte é o diálogo com Jesus. João 18, 38, 40. Pilatos sai e dá seu veredito. Os judeus não entram novamente, mas dão a sua sentença.
Aí nós temos a cena central, que é a coroação de espinhos, é quando Jesus é coberto com o manto, é flagelado, é surrado, é proclamado rei, eles fazem reverência, os soldados. Pilatos dá o seu veredito, diz que Jesus é inocente, mas de uma certa maneira ele faz com que os soldados o proclamem rei. E aí aquela expressão que ecoa, salve o rei dos judeus. Daí nós temos a quinta parte, que é o diálogo com Jesus. Pilatos sai, dá seu veredito aos judeus que não aceitam o veredito e dão uma sentença novamente. Nós temos a sexta parte, que está em João, capítulo 19, versículos 9 a 12. Pilatos entra, né, e pergunta sobre a origem de Jesus. E aí a sétima parte, que é o diálogo com os judeus. Pilatos sai, dá sua sentença, eis o vosso rei. E os judeus proclamam a pena. Não temos outro rei a não ser César. Então, São João vai enfatizar o que isso significa de fato. Então, essas cenas do diálogo com Jesus, elas são apresentadas dessa maneira. Há um gesto simbólico nessa cena inteira. Ou seja, Jesus é coroado. É uma coroação, a entrega do cetro, o manto real. Os soldados tiram sarro dele. Sim, é um escárnio que eles fazem, mas o esquema da ironia para São João, ela quer dizer outra coisa. Os soldados pensam que estão brincando, humilhando, mas na realidade estão fazendo algo profético. Eles estão enfatizando uma verdade que para eles é clara. A verdade é clara para Pilatos, para os soldados. A verdade é clara para os pagãos. Mas, ironicamente, para o povo de Israel, é uma negação a Yahvé. Pilatos coloca Jesus sentado na Gábata, né, no litrósforo, o dito pavimento, que na verdade era o local mais alto do tribuno, onde que eram proclamadas as sentenças. Então, Jesus se senta na Gábata, com coroa, com manto, com cetro. Naquele momento, ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro juiz, e diante desse está a negação de Israel, que na verdade é a grande bofetada que é dada em Yahvé. Ou seja, os soldados batem em Jesus, dão-lhe bofetadas, salve o rei dos judeus, né? Mas na verdade a grande bofetada é dada por Israel, que caminhou, fez todo o seu êxodo, fez toda a sua caminhada naquele momento para ter a redenção, para ser porta-voz dessa redenção, e se fecha. A palavra final dos judeus, ela é uma sentença de morte para o judaísmo. É uma sentença de morte para a fé que faz conchavos com os interesses próprios, não com os interesses de Deus. Então nós temos a primeira cena. A primeira cena é no versículo 28. Na casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era manhã cedo, era hora sexta, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Olha a ironia disso aqui. Nós tivemos na última lição, Jesus é levado à casa de Anás, que era de fato o pontífice, era o sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote às escondidas. Ele, até o momento, esse sumo sacerdote não vai fazer nenhuma sentença, ele encaminha Caifás. E São João não fala nada sobre Caifás, não fala nada daquilo que os sinóticos mostram, que esbofetearam ele, que ele foi torturado, que ele foi surrado, que ele foi humilhado, nada disso, porque isso não conta. O mais importante é o que acontece. Ou seja, neste momento vai acontecer um julgamento. Um julgamento de fato, onde Jesus vai manifestar o julgamento dele. Então, algo que parece tão enfático, né, de tão sutil que é. Ou seja, por que São João não fala do julgamento que houve na casa de Anás? São João ignora totalmente os maus tratos, as zombarias, como eu disse. Nada disso é lembrado, né? Outro tema era de madrugada. Eles não queriam entrar no pretório para não se contaminarem em comer a Páscoa. Mas pensem, condenaram um inocente à morte
condenar o inocente à morte não lhes causa problema, mas pisar no pavimento do pretório lhes impediria de comer a Páscoa. Então, aqui é mais um momento em que o julgamento está sendo feito. Quando matar alguém, decidir condenar alguém à morte não causa dor nenhuma na consciência, mas não cumprir uma obrigação meramente exterior causa perplexidade nas pessoas. Pensem, comparem isso, entendam isso. O que São João está colocando aqui é que essas cenas elas acontecem durante toda a caminhada da humanidade. Muitas vezes as pessoas se escandalizam por não cumprirem obrigações meramente exteriores, mas não se comovem, não se movimentam, não mudam de vida quando cometem coisas que ficam às escondidas, porque tudo está acontecendo às escondidas. É como se esta cena fosse uma grande batalha que está sendo travada dentro da humanidade, ou seja, por debaixo, a portas fechadas, nas consciências. Era de madrugada, ou seja, a hora sexta, né? Relato, o interrogatório antes de Pilatos, ele aconteceu antes do sol. Então, foi antes do sol nascer, na hora sexta, e depois todo o dia, e novamente antes do sol se pôr, a cena. Então, quando Jesus é levado para ser julgado por Pilatos, o sol começa, o seu curso começa a se manifestar. É o momento da ascensão do sol, que é, simbolicamente, a ascensão do rei ao trono. Saiu por isso Pilatos para ter com eles, e perguntou que acusações trazer, ou seja, eles não entraram no local de julgamento. Pilatos sai. Então começa essas cenas de Pilatos que sai e que volta para o julgamento de Jesus e volta. Então, existe isso. A explicação do evangelista ela é muito clara, ou seja, o significado que os judeus tivessem... os judeus estavam condenando, né, Jesus à morte, mas eles não querem fazer da maneira deles, eles querem fazer de uma maneira que seja exemplar. Se Jesus tivesse sido condenado por Anás ou por Caifás, Jesus teria sido apedrejado. Mas isso não seria como a pecadora pública, ou não seria colocado como algo a ser levado em conta. Ele não seria exemplar para quem faz aquilo. Então eles queriam uma pena que fosse exemplar. Então eles levaram para ele ser condenado à morte. Condenado à morte por cruz. E aí nós vemos que São João faz uma menção, e isso é muito interessante, porque a realeza de Jesus passa por isso. Ou seja, ele até faz um comentário determinando assim de que maneira deveria ser morto. E aí a gente tem que fazer memória aquilo, quando eu for elevado, quando eu for levantado, quando tiverem me levantado. Da mesma maneira que Moisés levanta a serpente no deserto para que aqueles que olhassem para a serpente fossem curados do veneno, aqui esta cena vem à tona, porque Jesus vai ser crucificado, ele vai ser pendurado num poste. Se a sentença fosse dada pelos judeus, ele teria sido apedrejado. Não que o final não teria sido a morte, não é essa a questão. Mas não seria manifestada esta realeza, porque a cruz é o trono de Cristo. A cruz é o momento em que ele se coloca acima da humanidade. Ele se coloca diante da humanidade e ele vai atrair tudo a ele. O primeiro diálogo que nós temos é sobre a realeza de Jesus. É o primeiro diálogo. Jesus com Pilatos a respeito da realeza. Porque Pilatos pergunta sobre a dignidade de Jesus. É os versículos 33 e 34, né? Que Jesus quer trazer a Pilatos para a consciência da questão. Diz isso por ti mesmo quando ele pergunta, tu és rei? Tu és o rei dos judeus?
Jesus pergunta para ele, faz uma réplica: dizes isso por ti mesmo ou foram outros que disseram isso de mim? Jesus não responde ao que fez, ele responde à primeira pergunta, ou seja, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. Então, a origem do reino de Jesus não é terrena. Né? Se ela fosse deste mundo, ou seja, se fosse um rei terrestre, os servos teriam lutado por ele. Então, a declaração negativa de Jesus, ela é algo que vai incitar uma outra pergunta. És, portanto, o rei? E Jesus responde com todas as palavras: sim, eu sou rei. E novamente aquela partícula Yahvé, rei. Deus é rei. E é para dar o testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Eu sou. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o rei. Foi por isso que eu nasci. Ou seja, sou rei, por isso vim ao mundo para ser rei. Mas então, acrescenta, sou o rei que veio para testemunhar a verdade. Aqui, nós podemos dizer que está o ponto central de toda essa parte. A realeza de Jesus consiste em testemunhar, em mostrar ao mundo a verdade. E sabemos que o conceito de verdade em São João significa a revelação. Jesus é rei e esse rei é quem revela a Deus. Ou seja, a verdade, o poder de Cristo se encontra na capacidade que ele tem de nos fazer um com Deus. Quando nós somos batizados, nós somos consagrados, sacerdotes, profetas e reis. Profetas que falam a verdade, que apontam para Deus. Sacerdotes que consagram a sua vida, consagram tudo o que faz para que nós possamos chegar, nos aproximar, nos tornar um com Deus. E somos profetas porque falamos. Nossa vida é um direcionamento para Deus. É essa a nossa missão. Sendo assim, na teologia de São João, o poder do Messias não é comandar, dominar, mas dar. Dar o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o reinado, o poder que é dado ao cristão, segundo o Evangelho, segundo aquilo que é apresentado pelo Evangelho de São João, é fazer com que nós não tenhamos súditos, mas tenhamos um ato de serviço à humanidade. Ou seja, Jesus é o sacramento, ele é o dom. Todos os que são da verdade têm que se tornar dom. Ou seja, aqueles que vêm da verdade, que compreendem a verdade, ou seja, que são batizados, têm que expressar esta capacidade que o homem possui de chegar a Deus. Porque essa é a verdade. Não como escravo, não como servo, mas como filho. Filhos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, como é que um cristão santifica o nome de Deus? Proclamando a verdade. Em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer circunstância. E é aí que se pauta a continuação do evangelho de hoje. Quem crê em Jesus, entende, reconhece, aceita que ele é o rei. E que a verdade dele, ela transforma a vida das pessoas. No versículo 38, Pilatos diz, o que é a verdade? Falando isso, saiu de novo e foi ter com os judeus e disse-lhes, não acho crime algum neste homem. Por quê? Porque este homem está se colocando ali à disposição e transformando até mesmo aquele julgamento numa possibilidade de transformação da vida do que o julga. Então, na teologia de São João, isso indica que o ceticismo filosófico, ou seja, aquela questão de você questionar, ela não é ruim. Ela é um ponto para que a gente possa fazer questões e novas questões e perguntar e chegar à resposta. Os judeus estavam fechados numa redoma de normas e de regras porque não questionavam isso. Qual é a utilidade disso para a transformação
da sociedade judaica. Eles vêm numa história onde cada vez eles são mais explorados, eles são mais aprisionados nisso. E o pior de tudo, são aprisionados e são escravizados pelos seus próprios líderes. E aí a pergunta, qual é a verdade? A resposta é, a verdade não é uma coisa, não é um argumento, a verdade é Jesus Cristo, é a sua pessoa. É a sua pessoa que comunica Deus ao homem. A verdade, então, é um dom, é um sacramento. Quando você for falar de amor, não fique gastando muito tempo com palavras. Faça coisas. Transforme aquele conceito numa atitude. E aí nós vamos entender que o flagelo da sentença e a morte de Jesus, ou seja, a terceira cena, ela é muito interessante. Por quê? Porque Pilatos é tocado por aquela verdade. Pilatos quer mostrar o seu poder, não condenando alguém à morte, mas dando a vida. Ou seja, ele faz algo que até aquele momento os judeus não tinham corrido pela cabeça. Parem, ouçam, veja qual é a mensagem de Jesus Cristo. Pilatos entendeu isso. A verdade é essa. A verdade é você se voltar para a vida. E aí no versículo 39, Pilatos. Mas é costume entre vós, pela Páscoa, vos solte um preso. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não, a este não, mas Barrabás. Olha, gente. São João faz essa anotação no texto. Barrabás era um salteador. Temos aqui, é uma frase lapidar, podemos dizer assim, né? No quarto evangelho. Que quer dizer, que deve ser entendida da seguinte maneira. É uma indicação de qual é o ápice da insanidade da humanidade. Ou seja, quando o inocente é condenado, eu vou matar o inocente, eu não tenho problema com a consciência. Mas se eu pisar na terra do julgamento, eu não posso comer a Páscoa. O inocente vai ser condenado à morte e tendo a chance de libertar o inocente e de dar a vida a ele, porque diante do julgamento ele não foi encontrado pecado, crime algum, o que eles fazem? Eles tiram o inocente da liberdade e lhe jogam quem? Um salteador. Os mestres de Israel não querem o seu Messias, não querem o seu rei, mas querem um ladrão, um salteador, um assassino, um terrorista, líder de um grupo de radicais que só causava problemas, porque, pasmem vocês, pelo ano 70, pelo ano 100 depois de Cristo, o Império Romano marcha sobre Jerusalém, arrasa com a cidade. Por quê? Exatamente por causa desses grupos. Dizimou o povo judeu, separou e mandou para todos os cantos do império por causa desse povo, por causa desse tipo de gente. A sociedade judaica foi quase extinta. E Pilatos coloca nas mãos dos mestres de Israel a chance de ter um rei digno, que era aceito pelo povo, onde poderia ter um novo recomeço para aquela sociedade. Um salteador, um assassino, um terrorista é colocado em liberdade. Entenda-se bem o que está sendo dito aqui. Essa mensagem do evangelista, ela não é só para os cristãos daquele tempo, é para todos os cristãos, para as gerações futuras. Barrabás não é um bandido comum. O Barrabás, ele representa a personificação do ideal de rei que se impõe à força, que esmaga os inimigos, que elimina, que mata. Usando como argumento que está fazendo bem, que está trazendo melhorias para o povo. Jesus se apresenta como um rei que dá um acesso à verdade, onde cada um vai fazer a sua caminhada. Cada um terá chances iguais de ter a felicidade eterna. Barrabás não. Barrabás, ele quer uma sociedade que vai compactuar com esse tipo de gente aí, com essas pessoas que estão oprimindo o povo. E aí, a estrutura com que São João vai colocar isso é muito interessante. Por quê?
no capítulo 19, que é o início da quarta cena, é o set central dessas imagens, nós temos alguns elementos que vão ser assim, ele o fez flagelar. Ou seja, Pilatos faz com que Jesus seja flagelado. Por quê? Porque ele é o rei dos judeus. Tudo que os judeus estão fazendo com ele será feito com os judeus. E Pilatos quer mostrar isso. Porque quando eles estão libertando um salteador, um bandido, um terrorista, eles estão colocando toda a sociedade judaica na mercê do Império Romano. Pilatos está dizendo isso e eles querem que isso aconteça. E isso de fato vai acontecer depois historicamente, é isso que aconteceu. Pilatos está querendo colocar diante deles o que vai acontecer com Israel e eles não querem ver. Então, Pilatos manda que ele seja açoitado, que ele seja flagelado. E aí os soldados, eles, ironicamente, tecem uma coroa de espinhos, colocam na cabeça dele. Lhe cobrem com um manto vermelho, o manto do tribuno. E batendo no rosto dele, salve, rei dos judeus. Dois elementos materiais. Primeiro, a coroa e o manto são acompanhados pelo gesto de reverência, de saudação, de reconhecimento. Ou seja, aquilo que é tão claro para Pilatos, tão claro para os soldados, não é claro para os judeus. Mais uma vez, uma cena que tem um peso dramático, porque, como muitas vezes os judeus se fecharam numa redoma, que eles não conseguem ver a verdade que Deus tem para eles, o caminho que Deus tem para eles. E se a gente for se perguntar, essas redomas, elas existem até hoje. Quantas vezes, atrás de verdades ou de meias verdades, a gente coloca dentro das nossas comunidades, dentro da nossa história, dentro das nossas famílias, grandes injustiças. A frase que como termina essa cena, quando Pilatos apresenta Jesus, traz ele com a coroa de espinhos, o manto púrpura, e apresenta a eles e diz assim, et homo, eis o homem. Ou seja, Pilatos quase zomba de Jesus e dos judeus ao mesmo tempo. Aqui está ele, olhe as vestes, ele é o rei, ele é o vosso rei. Pilatos diz para aquela multidão covarde, que não tem coragem nem de entrar lá para ver o julgamento ser feito, esse é o homem que causa medo em vocês? Esse homem que está arrebentado, que está coroado, está banhado em sangue, esse homem é que causa medo em vocês? Que poder que vocês têm, então? Que liderança vocês têm em Israel? Que tipo de povo vocês são? Mas também tem a conotação teológica disso. São João, quando nos lábios de Pilatos tem essa cena, eis o homem, ele está falando, eis o novo homem, eis o novo Adão, eis o novo exemplo de humanidade. Aquele que quer libertar, que quer salvar, que quer dar a vida por vocês, mas vocês não querem. E aí vem a acusação. Quando, novamente, Pilatos sai, os pontífices, os guardas, gritam, crucifica-o, crucifica-o. E aí, Pilatos é incisivo. Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Ou seja, declarou ele inocente. E aí a resposta dos judeus é terrível. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ou seja, aqui a acusação deixa de ser política e passa a ser religiosa. Jesus deve morrer de acordo com a lei. A teologia. Pensem bem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
São João declara que, pela acusação dos mestres de Israel, cada ser humano criado por Deus deve ser sentenciado à morte pela própria natureza inerente ao homem. O pior dos malfeitores deve ser liberto. Mas o homem que reconhecer a sua verdadeira natureza de filho de Deus deve ser morto. Olha o absurdo a que chegou. O versículo 8 começa a sexta cena, que é o segundo diálogo de Jesus com Pilatos. E aí não é mais sobre a condição, né, de Jesus, nem da origem de Jesus, mas sim sobre as capacidades. As palavras, né, que os judeus usaram agora, elas impressionaram Pilatos. Que ele entra no pretório: de onde tu és? Lembra aquela pergunta, de onde eu sou, de onde ele é, que tanto tira o sono? Agora Pilatos vai ter essa pergunta: de onde vem Jesus? E Jesus não lhe dá uma resposta, porque essa resposta não cabe a Israel, não cabe a Pilatos. Israel que tem que saber de onde ele vem. Pilatos então lhe diz: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e te crucificar? E aí a cena é muito interessante. Não terias poder algum sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Aqui existem muitas nuances, mas o mais interessante de tudo é que Jesus faz Pilatos pensar sobre a sua realidade. Faz Pilatos cair na real, a ressignificar a sua vida. Em outras palavras, Jesus diz a Pilatos: você é um subordinado. Você está aqui para comandar porque o imperador de Roma lhe deu esse cargo. Porque ele não tem coragem de estar aqui no fim desse mundo, essa terra de ninguém. Ele está em Roma. Você que está se incomodando aqui com salteadores, com esses bandidos, com esses terroristas que matam os teus soldados a cada instante aqui. Então, Pilatos, o poder que você tem te foi dado por um serviço cujo imperador não quer fazer. O poder faz de você um escravo do imperador de Roma. Por outro lado, Jesus também dá uma opção para Pilatos. Porque ele diz assim: você pode fazer algo por mim. Porque Deus lhe concede o poder. E esse poder, você sabe que Deus está te dando, você não sabe o que vai acontecer. Mas aqueles que me entregaram a ti, esses têm culpa. Porque eles sabem quem eu sou e mesmo assim eles querem minha morte. E é neste momento em que, no versículo 12 do capítulo 19, surge aquela expressão: desde então Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos notou nessas palavras que Jesus tinha uma simpatia por ele. E se tornou totalmente adverso aos judeus. Talvez ele se sentiu próprio, próximo de Jesus até. Mas então ecoa a voz terrível dos judeus: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. O discurso religioso que absolveria Jesus se torna agora novamente um discurso político. A acusação passou a ser a tentativa de golpe de Estado. E olha o poder de manipulação dos mestres da lei. Deixaram claro para Pilatos que se Jesus se afirma rei é contra César. Portanto, se Pilatos libertar ele apoia um revolucionário político e seria acusado por esses mestres de Israel como um traidor, o que significaria pena de morte certa para Pilatos. E Pilatos está diante de um paradoxo. E é só isso que a gente que vai explicar o que vai acontecer agora. No versículo 3 começa a última cena do julgamento, que é a cena decisiva. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora, ou seja, colocou tudo às claras, colocou eles. Sentou-o no tribunal, no lugar chamado litóstrofo, em hebraico Gábata, pavimento. Ou seja, colocou ele no local do tribuno, no local do juiz. E aqui
é uma questão de semântica, é uma questão de gramatical. Mas o fato é que a maneira com que São João escreve mostra que Jesus se senta para julgar. A referência na sexta hora que nós vamos ter no versículo 14 era a preparação para a Páscoa. Cerca da hora sexta, Pilato disse aos judeus: eis o vosso rei. Ou seja, no final do tempo em que aquele sol foi subindo, aquele momento é o momento em que, para aquele homem, está claro que ele é o rei dos judeus. Eis o vosso rei. A referência leva a gente para a cena da Samaritana, e Jesus sentado ali na Gábata faz lembrar que Jesus estava cansado da jornada e se sentou novamente. Então, Pilatos coloca Jesus na situação em que ele não é mais o julgado, não é mais o réu, ele passa a ser o seu juiz. Pilatos perguntou: hei de crucificar o vosso rei? E aí os sacerdotes cometem uma heresia. Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com todas as forças, e só a ele. E aí, eles dizem que o seu rei é César. Então ele vestiu de rei, colocou sentado na tribuna. Assim João apresenta uma ironia dramática, tremenda, porque lá, no julgamento final, no Apocalipse, acontece a mesma cena. Jesus está sentado para a consumação do tempo. A grande blasfêmia é o momento do julgamento de Jesus, que se senta no trono, eis o seu rei. Mas eles chamam: fora, fora. Hei de crucificar o vosso rei, o sumo sacerdote. Não temos outro rei senão César. Eis a blasfêmia dos sacerdotes. Então, finalizando essa aula de hoje, aqui é dada a sentença do mundo. E aqui é algo que a gente que estuda São João deve manter a nossa mente, o nosso coração extremamente focado nisso. A própria humanidade é que se condena quando não crê, quando não ama, quando não vive o seu batismo. A nossa salvação depende de como iremos crer, no que vamos crer e a posição que nós vamos tomar diante daquilo que foi anunciado. São João levou muito tempo para escrever essa reflexão do Evangelho sobre essa cena. E ela é feita à luz de Pentecostes, à luz da vida dos cristãos, e nós temos que ler esta cena com o devido valor. Na próxima aula, nós teremos o episódio que estudaremos o Calvário. Vamos fazer uma reflexão sobre a consumação. Mas eu gostaria que vocês pensassem muito bem sobre essa cena. Hoje tem muita gente querendo ser politicamente correto, querendo negar a sua fé para ganhar likes, muitas vezes. O Evangelho é um só, a verdade é uma só. E nós somos julgados por compreendermos ou não compreendermos, por vivermos ou não vivermos. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.